A questão 67 é uma questão que envolve geografia geral e um pouquinho também de geografia do Brasil. É uma questão que envolve, né, a China. Foi apresentado uma tabelinha, um gráfico, com investimentos diretos da China no Brasil. Então, assunto muito comentado esse ano, né? Os investimentos na China, os chineses no Brasil são cada vez mais intensos. Há uma estimativa que até o final desse ano, mais ou menos cerca de 10 bilhões serão investidos aqui no Brasil, né? Então facilmente você chegaria na alternativa A, lembrando que grande parte desses investimentos estão relacionados à área de exploração de recursos minerais, ou no caso minério de ferro e soja, né? Que eram as duas principais atividades que o aluno deveria lembrar para matar essa questão, ok? Então 67, alternativa A. A questão 68 é uma questão que envolveu conceitos de cartografia. Foi apresentado um mapa da África, fizeram uma relação interessante também com a Copa do Mundo, apresentaram cidades que a seleção brasileira jogou durante a Copa, ou um pouquinho antes, e foram dadas as distâncias entre essas cidades, e a cidade de Joanesburgo, na África do Sul. E eles deram as distâncias no mapa, em centímetro, e você deveria, o aluno deveria indicar a alternativa que mostra a distância real entre essas cidades e Joanesburgo. Bem, levando em consideração que a escala apresentada é de 1 para 70 milhões, você chega na conclusão que 1 centímetro corresponde a 700 quilômetros. Ok? A partir disso, era necessário você fazer o cálculo para cada uma dessas cidades. Chegaríamos, então, na alternativa C. Ok? Bem, a questão de 69 foi apresentado um mapa, mundi, com as áreas de maior ocorrência de malária no mundo. E interpretando o mapa, percebemos que há uma concentração excessiva da malária nos países da África subsaariana. Isso está relacionado às condições naturais da região, à tropicalidade, e também a concentração de miséria excessiva nesses países da África subsaariana. Ok? Então, alternativa D. Bem, agora as questões interdisciplinares. O professor Mário começa aí. Bom, voltando aqui, como desde a mudança da FUVEST, há praticamente 2 anos atrás, aquelas primeiras questões da prova tentam lá misturar algumas questões, um pouco de geografia, um pouco de história, matemática, biologia, e acho que principalmente para esse ano aí, em algumas questões desse início da prova, então, alguns itens, alguns tratavam mais ou menos para geografia, outros mais para história. Então a gente vai falar alguns itens aí, algumas questões, eu e também o professor Alex. Bom, a primeira que a gente achou aí um pouquinho para o nosso lado geográfico foi a questão 3, que falava sobre um tema não tão atual, voltando para 2008, a eleição do primeiro candidato negro a ser eleito presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Aí tinha um gráfico com várias pizzazinhas do estado da Califórnia, envolvendo várias etnias, brancos, negros, hispânicos e assim por diante. E a partir desse gráfico e do texto sobre o Barack Obama, eram feitas 3 afirmações, tá? Aqui no caso, acho que as outras 2 afirmações já foram comentadas aí em algumas matérias, ou serão comentadas. A que envolvia diretamente geografia era a alternativa 2, ou item 2, melhor dizendo, tá? Que falava o quê? Que a eleição do Barack Obama foi em volta ali, finalzinho de 2008, novembro, aquela região, naquele período ali, uma das maiores crises da história do capitalismo. Apareceu muito aí pela mídia a maior crise há 80 anos. Então, estão remontando ali aquela crise de 29 e vindo ali para 2009. Então, o item 2, que falava da eleição do Barack Obama no meio dessa grande crise, tá verdadeira na questão 3. Tá? Virando aqui um pouquinho, outra que envolvia, acho que agora é basicamente geografia, e um pouco de desenho, até que tem que ficar desenhando com uma reguinha que ele deu auxiliar aqui no cantinho do mapa. Tínhamos um mapinha do Brasil, onde um cidadão ia sair de Araripe, no sul do Ceará, ia fazer um trajeto ali praticamente até São Paulo, andando 1.000 quilômetros ao sul, depois mais 1.000 quilômetros a oeste, depois mais 750 quilômetros ao sul. Aí por onde que ele passava, qual vegetação, qual clima que ele passava. Que daria então a alternativa E. Ele sairia do Ceará
cruzaria boa parte do sertão nordestino, com clima semiárido, e Caatinga, cruzaria Pernambuco, todo o norte da Bahia, chegaria até o sul da Bahia, região de Mata Atlântica, iria para o interior, cruzando Minas Gerais até Goiás, chega na área de Cerrado, naquele meião do Brasil, o Cerrado, e novamente ao sul, cruzaria ali o Triângulo Mineiro e chegaria muito próximo à capital paulista, que daria então a alternativa E, que acabaria a viagem razoavelmente próximo a São Paulo, naquela antiga área que já foi de Mata Atlântica, em grande parte desmatada aí, pela ocupação do homem, industrialização, urbanização e outras coisas mais. Beleza? Temos mais duas questões que o professor Alex vai comentar aqui do lado. Bem, a questão 8, ela é uma questão interessante que envolveu conceitos de geografia e de química. Foi apresentado um cartaz, uma propaganda a respeito do comércio de diamantes no mundo, e você deveria fazer uma análise dessa propaganda aí. Bem, eram apresentadas 3 afirmações, a primeira relacionada ao conteúdo de química, as frases 2 e 3 têm relação com a geografia. Muito comentadas nas nossas aulas, na mídia de maneira geral, né? O diamante hoje acaba sendo praticamente a fonte ou o recurso que financia, né, os conflitos pelo continente africano. Daí a expressão diamantes de sangue. Tá? E alguns casos clássicos, como a Guerra Civil em Serra Leoa, só para citar um. Então, uma questão interessante, a frase 2, então, ela é correta. O diamante é a principal fonte, né, para o financiamento das guerras civis no continente. A frase 3, ela diz que o diamante, ele financia o terrorismo internacional. Mas, na verdade, você tem que levar em consideração que o financiamento está relacionado às guerras civis e não necessariamente ao terrorismo. Ok? Então, essa frase seria incorreta. Tá? Então, nessa questão, né, a alternativa correta seria a letra C. E a questão 9, tá? Também envolveu aí uma questão interdisciplinar, né, que envolveu conhecimento também de química e tal. É uma questão que mostra um gráfico, né, sobre a emissão de gás carbônico, comparando 2 países, Estados Unidos e a China. E aí eram apresentadas 3 frases. A frase com conteúdo trabalhado em geografia é a frase 1, tá? E é uma frase falsa, porque eles consideram que a emissão de gás carbônico nos Estados Unidos aumenta com o período da Revolução Industrial nos Estados Unidos, no caso a segunda Revolução Industrial, segunda metade do século XIX, e colocam que a emissão de gás carbono na China está relacionado ao período do pós-guerra com a participação de empresas estrangeiras, fato que não acontece. A participação de empresas estrangeiras na China se dá principalmente na segunda metade da década de 70, com a consolidação e desenvolvimento das chamadas EEs, as Zonas Econômicas Especiais. Então, portanto, essa frase ela estaria falsa, ok? Agora, é importante lembrar que foi uma prova que abordou assuntos muito comentados em aula, né? A banca está de parabéns nesse aspecto, questões elaboradas, gráficos, mapas, tal, e principalmente com um nível de dificuldade compatível para um processo de seleção para um aluno para a segunda fase. Não sei se você queria acrescentar mais alguma coisa, professor? Acho interessante, nenhuma questão duvidosa, né? Que o cara ficaria meio em dúvida, qual a alternativa. Para quem tem um certo conhecimento geográfico, acho que ele chegaria facilmente nas respostas. Uma prova muito bem feita, realmente, acho que, professor Alex. Ok, então, esse foi o nosso recado aí. Um grande abraço, até a próxima.